Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai bater um papo com o prefeito da cidade de Boa Esperança, no sul de Minas, Ideraldo Henrique Silva. Bom dia, prefeito, bem-vindo ao Café com Política, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes da Super N. É um prazer poder falar com esse público tão enorme e tão grande de Minas Gerais, por intermédio da Super. Prazer é nosso, prefeito. Ô, prefeito, o senhor foi eleito pelo MDB, mas parece que o senhor está de mudança pro Avante, né? Pelo que eu ouvi de algumas pessoas ligadas ao partido aqui em Belo Horizonte. Queria que o senhor começasse falando disso. Eu acho que não é só o senhor, inclusive, parece que tem um movimento de prefeitos aí no sul de Minas que está migrando pro Avante. Existe essa movimentação mesmo de prefeitos que estão indo para esse partido? Existe a movimentação, sim, Rodrigo. Porém, tem que orientar que eu já passei pelo Avante, já não estou mais no Avante. Eu já me encontro no PSD. Tá? Eu fui convidado pelo presidente Kassab, juntamente com o deputado federal Diego Andrade e Alexandre Silveira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e hoje me encontro no PSD, juntamente com essas lideranças. É um partido que hoje tem uma capilaridade muito grande, né, prefeito? Exatamente. Hoje um dos maiores partidos do país, né, que tem uma liderança enorme do Kassab. Para mim, no meu ponto de vista, é um dos maiores articuladores políticos desse país, né, e o partido que está tomando uma dimensão assim, enorme a cada eleição que passa, ele cresce mais. Hoje, tendo o presidente do Senado, tinha todos os 3 senadores de Minas Gerais, agora só tem 2, né, porque o Carlos Viana foi com o MDB, mas mostra a sua capilaridade e a sua potência política. Prefeito, bom dia para o senhor primeiramente. Eu queria retomar, né, alguns fatos que ocorreram lá no ano passado. Nas últimas semanas de dezembro, ocorreu uma marcha lá em Brasília com diversos prefeitos que foram até lá reivindicar a aprovação de algumas PECs importantes, né, para os municípios. O senhor chegou a participar dessa mobilização? Como é que foi a atuação do senhor diante dessas pautas? A minha mobilização foi só aqui de Boa Esperança mesmo, porque naquele exato momento, naqueles dias, eu estava passando dois projetos de lei na Câmara Municipal aqui em Boa Esperança, de grande importância para o nosso município, que foi a reforma da Previdência e o marco legal regulatório, o novo marco legal de regulatório do saneamento básico. Então, são 2 matérias de suma importância. Nós tivemos que nos mobilizar junto com a nossa base aqui na nossa cidade, mas eu estava em contato constante por telefone, falando com os nossos deputados, com os nossos senadores e com nossos colegas prefeitos daqui de Boa Esperança mesmo, mantendo contato, mobilizando, acionando, pedindo apoio, e foi assim. E tanto é que o nosso deputado federal, que é o líder da bancada mineira, e também o líder da maioria na Câmara, que é o deputado Diego Andrade. Então, foi uma das lideranças que conseguiu essa grande mobilização e vitórias para o municipalismo do Brasil. Por falar nessa questão do municipalismo, prefeito, a gente recebeu aqui uma informação de que o senhor seria pré-candidato à presidência da AMM, a Associação Mineira de Municípios, que é a entidade que arregimenta, digamos assim, os prefeitos, né, diante dessa bandeira municipalista. O senhor confirma, o senhor realmente pretende disputar a presidência da AMM, que já é ocupada há alguns anos pelo Gilvan Lacerda? Rodrigo, eu estou à disposição do Gilvan. Eu sou um dos soldados do presidente Gilvan Lacerda, né, que trabalha juntamente com ele. Gilvan vem fazendo um trabalho à frente da AMM, assim, diferenciado. Ele é um grande líder municipalista, é uma referência para mim, que estou prefeito, porque eu acredito que a AMM vive 2 momentos. Um momento antes Gilvan e pós-Gilvan. Então, o grande líder hoje municipalista, não só de Minas Gerais, mas a nível Brasil, chama-se Gilvan Lacerda. E nós estamos aqui, trabalhando juntamente com ele, à disposição dele e do grupo dele, mais um soldado. Se houver necessidade do nosso nome, o nosso nome está à disposição do Gilvan e de todos os prefeitos mineiros.
Então, se houver esse interesse, estamos à disposição. Prefeito, ainda dentro dessa bandeira municipalista, a gente sabe que uma das grandes demandas, né, dos municípios e uma das grandes reivindicações e problemas mesmo enfrentados são os recursos, é aquele imbróglio envolvendo Lei Candir. Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei Complementar 190, que regulamenta a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? O texto que foi sancionado sem vetos e estabelece aí o acordo fechado entre a União e Estados em maio do mesmo ano para repor as perdas. Então é uma lei que retira esse entrave para acordo da Lei Candir. Como que o senhor viu essa sanção do presidente Jair Bolsonaro? Diminui um pouco essa aflição dos municípios em relação aos recursos perdidos que são necessários ainda serem repostos pela Lei Candir? Eu acho que isso aí, o presidente ter sancionado essa lei, possibilita e dá uma luz no fim do túnel para nós, prefeito. Porque a Lei Candir represou muitos recursos dos municípios nas últimas administrações. Então, eu acho que é uma chance, é uma sinalização do Executivo perante aos prefeitos, perante aos municípios, para mostrar que as coisas acontecem no município. Nenhum cidadão procura o presidente da República, procura o governador, mas bate na porta do prefeito, do vereador, aqui nas nossas portas. Então, é aqui que a coisa acontece. E hoje, o Pacto Federativo está nos privando de muita coisa. Então, a injustiça do Pacto Federativo atual é muito grande. Então, a Lei Candir, essa lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, pode trazer justiça para nós, prefeitos e municípios. Quando o senhor fala nessa questão do Pacto Federativo, prefeito, é uma questão que vira e mexe, a gente discute aqui, porque a gente sempre lembra ao ouvinte que daquilo tudo que se arrecada, por exemplo, com impostos no Brasil, 70% ficam nas mãos da União, mais de 20% com os estados e menos de 10% acabam ficando para os municípios. E muitas cidades, muitas vezes, vivem reféns do repasse de fundo de participação dos municípios, né? Agora, inclusive, com essa chuvarada toda que caiu no estado, isso fica muito evidente para as cidades menores que foram gravemente afetadas pela chuva, porque o prefeito tem pouca margem de manobra para poder fazer as coisas, porque ele depende dos repasses que chegam da União para fazer até mesmo o básico, que dirá quando cai uma chuvarada na cidade para conseguir reconstruir a infraestrutura urbana e etc. Quando a gente fala em pacto federativo, e o senhor diz que ele é injusto, qual que é a sua visão do que deveria ser esse pacto federativo? O que é que os municípios deveriam ter que hoje não têm e que dificultam, para não dizer que em algum momento, de certa maneira, inviabilizam a administração municipal? Para ser bem justo, Rodrigo, e foi muito bem lembrado por você aí, o equilíbrio das contas, porque, como eu volto a repetir, as coisas acontecem nos municípios, não acontece no Estado, muito menos na União. Então, e hoje, como você frisou, se não me engano, 67% da arrecadação total do país está na União, 23% está no Estado, o resto é o que sobra para nós municípios. A gente tem que fazer um realinhamento dessas contas. Eu acho que não precisamos aí até ser majoritários, mas um equilíbrio, uma melhor recuperação gradativa com o tempo, né? Nós possamos recuperar muitas receitas e assim podemos entregar para os nossos munícipes os serviços que tanto necessitam e tanto carecem. E tem que lembrar que, além de tudo, a nossa arrecadação ser pouca, viu, Rodrigo? Tem muita coisa que é de responsabilidade do Estado e da União, está recaindo sobre os municípios. Agora, você pega o exemplo aí da nova lei do marco regulatório do saneamento, que a FUNASA, que era responsável por água, esgoto e resíduos sólidos em parceria, agora está jogando toda a responsabilidade dos municípios. Então, nós temos que passar, igual eu, no final do ano de 2021, passei lei na Câmara, repassei uma lei federal na Câmara, que é o marco regulatório, é a lei, se não me engano, 14.026/2020, e essa lei que eu tive que
criar a tarifa de coleta de lixo. Então, isso antes era de responsabilidade da União, agora recai sobre os municípios. E quem sofre aqui é os prefeitos, porque a oposição cai em cima, o cidadão não quer mais contribuir, e é o direito do cidadão reivindicar. Mas também é direito nosso, prefeitos, cobrar e prestar o serviço ao cidadão que tanto merece. E esse pacto federativo atual só está recaindo as obrigações, só os ônus dos municípios, nada de bônus. Outro exemplo gravíssimo que acontece é o seguinte: segurança pública é do Estado. Hoje, o combustível, a manutenção, até mesmo a limpeza dos quartéis e da Polícia Militar, da Polícia Civil em nossos municípios, quem banca tudo isso é o município, apesar de ser o menor ente da federação em questão financeira. Então, estão jogando a responsabilidade para nós e ficando com o recurso lá na União e no Estado. Isso que dificulta a gente trabalhar. Então, um reequilíbrio dessa arrecadação gradativo, não vamos falar aqui de hoje para amanhã, vamos inverter, não, 60% fica com os municípios e o 17% com a União. Não, vamos criar uma progressão gradativa com o decorrer dos anos, aí sim, criar um equilíbrio de contas que possamos ter recursos para poder atender as populações. E hoje, tem que relembrar mais uma coisa também, Rodrigo e Adriana. Nós estamos vivendo um momento da retomada, novo crescimento da pandemia. E as nossas unidades de saúde estão todas lotadas. E nós estávamos fazendo um desmonte dos nossos hospitais de campanha, das nossas unidades gripais. Agora, estamos retomar, recontratar pessoal, voltar tudo à atividade. E até agora, a gente não viu nenhum recurso, nem do Estado, nem da União, para que possamos recompor esses gastos. Poço Fundo, que é uma cidade próxima de vocês aí em Boa Esperança, já registrou 2 casos de flurona, que é essa gripe combinada com a Covid-19, e a gente sabe que essa é uma preocupação. E eu pergunto, prefeito, até que ponto vai a preocupação com essa nova onda agora que a Ômicron está se espalhando com transmissão comunitária pelo estado? E pergunto também, no começo da pandemia, no ano de 2020, qual foi a postura do senhor? O senhor fechou o comércio em Boa Esperança? O que o senhor fez quando a coisa estourou naquela época? A primeira coisa foi preservar a saúde, Rodrigo. Primeiro, nós demos prioridade para a saúde, mas também não esquecemos da questão econômica e financeira do nosso município. Mas nosso município teve uma vantagem enorme sobre os outros, porque a nossa cidade é uma cidade que tem uma arrecadação de quase 70% no agronegócio. Também do turismo, o turismo foi muito afetado. Então, tivemos restaurantes, hotéis. Eu tenho um amigo que tem um hotel aqui que tinha mais de 30 funcionários, teve que reduzir para 4, porque o hotel, para só fazer a manutenção do hotel, praticamente fechou. Mas, passado aquele momento, nós começamos a retomada e agora o retorno da pandemia, né, com a gravidade, com o agravante que, além da nova variante, nós ainda temos agora H3N2, né, a influenza H3N2, que está junto, criando a flurona, como o Rodrigo já esclareceu aí. Então, isso nos deixa muito preocupados. Mas volto a ressaltar. Primeiramente, vamos cuidar da saúde da nossa população. Depois, vamos cuidar também da economia e do financeiro dos nossos municípios e do nosso povo. Prefeito, vem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Portinelli, ele está aqui no Facebook do Jornal Tempo, nos acompanhando em live, e ele pede aqui para perguntar ao senhor, e é uma pergunta que realmente é muito importante. Muita gente está diante dessa questão da Covid, né, nesse momento em que os casos começam a aumentar, sobre o Carnaval de Boa Esperança. O senhor já decidiu se vai haver carnaval ou não na cidade, já que o Carnaval de Boa Esperança é muito conhecido, muito famoso, né? Adriana, em Boa Esperança não haverá carnaval com dinheiro público. Até o momento nenhum. Nós não faremos, está cancelado, né? Não vai haver. Eu já fiquei sabendo pelas redes sociais que há uma movimentação
de um carnaval particular aqui. Não sei que magnitude é essa, se é só um carnaval familiar, alguma coisa assim. Não sei dizer ainda nada sobre isso, vou apurar melhor, mas não haverá carnaval público de Boa Esperança, e sempre, o carnaval público de Boa Esperança sempre foi grandioso. Aliás, a fama do carnaval de Boa Esperança é o maior carnaval aberto do sul de Minas, né? E esse carnaval aberto não haverá neste ano de 2022, como não houve em 2021. O prefeito, a gente estava falando agora há pouco de Covid e de bandeira municipalista. E no meio da pandemia, nós tivemos um deputado federal que, de certa maneira, ele acabou afrontando os prefeitos mineiros no ano passado. Foi o deputado Léo Mota, que foi em algumas prefeituras com carro de som, chamando prefeitos de corruptos, acusando de desvios de verbas de Covid, etc., né? E esse foi um fato que chamou a atenção. A gente ouviu alguns prefeitos reclamando dessa postura, e eu queria saber se o senhor passou por isso aí em Boa Esperança e se o senhor tomou alguma atitude em relação a isso quando houve essa acusação, digamos assim, aos prefeitos em relação a verbas de Covid. Rodrigo, nós não passamos por isso. Boa Esperança não passou por isso, a minha pessoa não passou pelo deputado Léo Mota, nem um pouco por isso. Mas a coisa que nós fizemos foi entrar em contato com a nossa representatividade, que é a AMM, e pedir um apoio da AMM, e que foi dado pelo nosso presidente Gilvan, e total apoio nessa questão. A AMM foi solícito, com todos os prefeitos passados por esse caos, e tomou atitude junto ao deputado Léo Mota, tanto é que ele acho que até sumiu das mídias aí e acabou. Mas uma coisa também que fique claro também é que nós recebemos realmente, o município de Boa Esperança, como todos os municípios mineiros do Brasil, recebeu bons recursos para combate à Covid-19. E nós soubemos aplicar esse dinheiro aqui em Boa Esperança. Por exemplo, nós construímos uma UTI, uma tão sonhada UTI para o nosso município, com 12 leitos, sendo 10 adultos e 2 neonatais. Em 38 dias nós construímos o prédio e equipamos com equipamento de primeira e pusemos em funcionamento. E também adquirimos uma usina de oxigênio, né, para custear tanto a Santa Casa como o pronto-socorro e também a UTI. Isso tudo com recurso da Covid-19. Então nós soubemos aqui em Boa Esperança aplicar o recurso que veio para a Covid-19. Então isso não deu oportunidade nem mesmo para o Léo Mota vir nos afrontar aqui. Então, ele certamente teve essa informação para não vir aqui. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Prefeito, esse é um momento em que a gente faz perguntas objetivas e a gente tenta obter respostas objetivas também. É como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Pois não. Para começar então, prefeito, o municipalismo é uma grande bandeira para o nosso país. O maior desafio de um prefeito no interior? Cumprir com os compromissos que os municípios tanto merecem. Pacto Federativo. Um sonho grande nosso. Meu, principalmente. Fundo de participação dos municípios. É o meio de sobrevivência de maior parte dos municípios do Brasil. O governador Romeu Zema. Um governador íntegro e que vai ser reeleito fácil. Presidente Jair Bolsonaro. Vive um momento difícil, mas é o nosso presidente. Conversamos aqui no Café com Política com o prefeito de Boa Esperança, no sul de Minas, Ideraldo Henrique Silva, hoje no PSD. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor. Eu que agradeço, Rodrigo,